Olá pessoal, muito bem-vindo à aula de hoje que vai tratar sobre geometria plana. Mais especificamente, fazendo essas três questões aí na tela, calculando aí as áreas coloridas. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão. E aproveito também para convidá-lo aí a inscrever-se nesse canal e caso goste da aula, já deixe dado o seu like, que é extremamente importante aqui para o nosso projeto. Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bem, dessas três questões, essa questão A é a mais simples de todas. Olha só, a pergunta é: qual é a área colorida, essa área verde aqui, que tem um formato totalmente irregular aí do que você está acostumado a estudar? O teu professor, a tua professora, deu para você a formulinha, por exemplo, da área do quadrado, que é lado vezes lado, área da circunferência, que é πr ao quadrado, enfim, deu todas as fórmulas padrões, mas não te deu nenhuma forma para calcular a área de uma figura desse jeito. Então, toda vez que você se deparar aí com uma figura totalmente estranha, você desconfia. Existe um meio muito mais simples do que você possa imaginar. Raciocinem comigo aqui. Olha só, se eu tenho esse quadrado aqui, ó, se eu subtrair a área dessa figura aqui, que tem essa curva, o que sobrar seria essa área verde, ok? Mas alguém pode falar, mas professor, eu não sei calcular essa área aqui. Gente, observe o seguinte, você percebeu que esse arco que aqui formado, ela faz parte de uma circunferência. Imagina se eu tivesse 4 quadrados nessa disposição aqui que eu vou colocar aqui do lado, observe só. Então, reparem aqui que tá 4 figuras iguais a essa e colocando nessa ordem, percebo que essa figura aqui, ela representa 1/4 de uma circunferência toda, perceberam? Então, se eu calcular a área desse quadrado e subtrair a área de uma circunferência dividido em 4 pedaços, o que sobrar vai ser essa área verde solicitada pelo exercício, correto? Então vamos ao cálculo. Então vamos marcar que a área do quadrado é igual lado vezes lado. Então a área de uma figura quadrada ou retangular é sempre lado vezes lado. Então no caso aqui 6 vezes 6 igual a 36 centímetros quadrados. Agora vamos supor que a circunferência seja inteira. Então vamos calcular primeiramente a área da circunferência, que todos vocês já aprenderam, que é π multiplicado pelo raio ao quadrado. No nosso caso aqui, olha, aqui seria o centro do raio, ok? Daqui até aqui dá 6, então o raio é 6, então π vezes 6 ao quadrado, que é a mesma coisa que 36 π centímetros quadrados. Mas essa aqui é a área de uma circunferência. Agora vamos a 1/4 dessa área. Então vamos fazer aqui um desenhozinho assim, que é igual a 36 π dividido em 4 pedaços, que seria essa quarta parte aqui. Então vai dar 9 π centímetro quadrado. Então a área dessa figura, vou chamar de figura 1, então a área da figura 1 será a área do quadrado, que é 36, menos a área do 1/4 do círculo, que é 9π. Quem quiser deixar a resposta nessa forma está correta. Vai depender muito da alternativa aí que teu professor ou a tua professora deixar aí para você. Mas quem quiser já calcular um valor realmente mais exato, basta considerar o π 3,14, então vai ficar 36 menos 9 vezes 3,14, que será igual a 36 menos 28,26, que será igual a aproximadamente 7,74 centímetros quadrados. Ok? Vamos então agora para a nossa segunda questão. Vamos lá. Bem, essa segunda questão é um pouquinho mais complicada que a primeira, mas basta seguir aqui uma linha de raciocínio bem tranquila que vocês vão entender. Observe que aqui eu tenho uma figura composta por dois triângulos equiláteros, pelo dado do exercício, e eu tenho aqui uma figura colorida internamente a cada um dos triângulos, mas cuja figura também eu não tenho nenhuma fórmula para descobrir a área do jeito que ela está aqui.
Como eu disse na primeira questão, basta calcular a área da figura total e subtrair as demais figuras aqui adjacentes. Então observe aqui, olha só. Vamos desenhar. Como eu tenho duas figuras simétricas, eu vou desenhar apenas uma das figuras e vamos calcular as respectivas áreas aí. Então reparem bem nessa figura que diz o seguinte, como é um triângulo equilátero, ou seja, três lados iguais, naturalmente ela tem também os três ângulos congruentes. Então vou chamar aqui de alfa, aqui também de alfa e aqui também de alfa. Lembrando que num triângulo equilátero, como os três ângulos são congruentes e também todos já sabem que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, então nesse caso aqui você pode deduzir que o ângulo alfa meu mede 60 graus. Por que estou definindo o ângulo? Para o cálculo dessa figura aqui, que é chamada de setor circular. Bem, vamos lá. Então, para eu calcular essa área aqui colorida, essa areazinha verde, basta eu fazer o seguinte raciocínio. Eu calculo a área do triângulo inteiro, que seria esse triângulo aqui, e subtraio essas três áreas de setores que está em branco aqui. O que sobrar vai sobrar essa areazinha verde, concordam? Ok? Então vamos lá, olha só. Primeiro vamos calcular a área do triângulo. Então a área de um triângulo equilátero, partindo daquela formulinha geral, que é base vezes altura sobre 2, ou metade da base vezes altura, você vai chegar na dedução de um triângulo equilátero, que a formulinha é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A dedução dessa fórmula envolve aí um certo trabalho, porque tem que calcular através de Pitágoras. Enfim, é muito mais cômodo você memorizar essa fórmula do que tentar deduzir, embora não seja tão complicado também, tá? Mas vamos partir do princípio que você já sabe que a fórmula para o cálculo da área de um triângulo equilátero seja esse daqui. Muito bem, mas no nosso caso, como ele disse que cada lado do triângulo mede 10 centímetros, basta substituir então no L ao quadrado, eu vou colocar 10 ao quadrado. Então 10 centímetros ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado é 100, 100 dividido por 4 vai dar 25 raiz de 3 centímetro quadrado. Certo? Então, essa é a área total do triângulo. Agora vamos calcular a área do setor. Bom, como que é a área de um setor? Eu vou simbolizar aqui. O setor seria π vezes raio ao quadrado vezes alfa sobre 360 graus. Alguém pode falar, mas professor, essa fórmula é muito complicada, como é que eu vou memorizar essa fórmula aqui? Gente, não há necessidade de memorizar, basta você fazer uma regrinha de 3 simples. Concorda que um setor desse aqui é o pedaço de uma circunferência, correto? Cujo ângulo aqui é alfa graus, que no meu caso é 60. Agora, se você sabe que isso aqui é parte de uma circunferência, se eu tivesse a circunferência inteira, qual seria o ângulo total central? Seria 360, não é isso? Então eu diria o seguinte, olha só. A área que é πr ao quadrado corresponde a 360 graus. A área correspondente a alfa graus seria x. Nesse caso aqui basta fazer uma multiplicação cruzada aqui e fazer a igualdade. 360 vezes x é igual a πr ao quadrado vezes alfa. Passando 360 para lá, dividindo, então vai ficar x igual a πr ao quadrado alfa sobre 360. Daí sai essa formulinha que escrevi aqui anteriormente, ok? Então não há necessidade de se memorizar desde que você saiba a origem de tudo isso. Bom, no nosso caso, o alfa mede 60, então vamos calcular aqui, colocando o valor do alfa. Então, π, o meu raio, olha só, como o lado do triângulo mede 10 centímetros, partindo desse vértice até a metade do lado, mede 5. Então, o raio meu é 5.
ao quadrado vezes o alfa, que é 60, sobre 360. Corta o zero, 6 com 36 eu simplifico, aqui embaixo vai ficar 6, aqui fica 1. Então, a área de um setor, eu vou colocar aqui, a área de um setor fica 25π sobre 6. Como eu tenho aqui 3 setores, então a área total do setor, ficaria 3 vezes a área de um setor. Eu posso simplificar 3 com 6, então vai ficar 25π sobre 2. Então, essa área branca aqui, que seria correspondente aos 3 setores, corresponde a 25π sobre 2. A área total do triângulo é 25 raiz de 3. Então, a minha área total, a área colorida corresponde a um triângulo, ficará então 25 raiz de 3 menos 25π sobre 2. Ou, quem quiser fazer essa conta, pode fazer assim, 25 raiz de 3 menos 12,5π. Bem, isso aqui é a área de um triângulo. Então, a área total, como eu tenho 2 triângulos, então a minha área total do exercício ficará 2 vezes 25 raiz de 3 menos 12,5π. Fazendo a distributiva, vai dar 50 raiz de 3 e 2 vezes 12,5 menos 25π centímetros quadrados. Bem, essa aqui já seria a resposta. Agora, quem quiser detalhar essa resposta, podemos fazer o cálculo. Vamos considerar a raiz de 3 igual a 1,73, 50 vezes 1,73, menos 25 vezes 3,14. Isso vai dar 86,5 menos 25 vezes 3,14, vai dar aproximadamente 78,5. Logo, a área total correspondente ficará a aproximadamente 8 centímetros quadrados. Claro que eu estou dizendo aproximadamente porque tanto a raiz de 3 como o π são números irracionais e é um número infinito. Então, eu fiz uma aproximação de uma casa decimal que me deu esse resultado aqui. Ok? Bem, vamos então agora para o nosso último exercício. Bem, a nossa última questão é um mix aí das duas questões anteriores, tornando então um pouquinho mais simples. Então observe aqui que eu tenho aqui um triângulo e eu posso deduzir que esse triângulo é equilátero. Já vou explicar por quê. E também composto aqui por uma semicircunferência, ou um semicírculo, na verdade. Por que eu sei que esse triângulo é equilátero? Olha só, observe que aqui eu tenho dois lados iguais, 5 centímetros, 5 centímetros. E como eu posso deduzir que esse lado aqui também seja assim? Simples, porque como ele disse que aqui é 60 graus, então eu já sei de antemão que esse ângulo aqui também é congruente a esse, ou seja, é igual a esse aqui. Ora, se esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, eu sei que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, eu só posso deduzir então que esse ângulo também que seja 60 graus. 60 graus aqui. Bem, se o ângulo é equilátero, os ângulos são congruentes, então eu vou somar a área desse triângulo mais a área da semicircunferência. Então, a área do triângulo seria assim, ó, a área do triângulo, eu já sei que a formulinha é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como o meu lado é 5, então ficaria 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso vai me dar 25 raiz de 3 sobre 4. O lado do semicírculo também é fácil, né? Porque basta eu pegar a área de uma circunferência, π vezes raio ao quadrado, e dividir por 2. Como o meu raio aqui é metade do lado do triângulo, então é π vezes 2,5 ao quadrado sobre 2, que vai dar
2,5 ao quadrado vai dar 6,25 π sobre 2 centímetros quadrados. Agora basta somar esses dois aqui, então a área total da figura, a área total será 25 raiz de 3 sobre 4 mais 6,25 π sobre 2 centímetros quadrados. Eu posso melhorar isso aqui simplificando aqui, né? Então isso aqui vai dar 25 dividido por 4 vai dar 6,25 também. Então fica 6,25 vezes raiz de 3 mais 6,25 sobre 2 vezes π centímetro quadrado. Colocando 6,25 em evidência, então vai ficar 6,25. Isso daqui tudo dividido por 6,25 sobra o quê? Raiz de 3. 6,25 π sobre 2 dividido por 6,25 vai me sobrar então π sobre 2 centímetro quadrado. Eu poderia deixar a resposta dessa forma, mas quem quiser já fazer uma conta mais precisa, podemos transformar então, olha, 6,25 multiplicado raiz de 3 aproximadamente igual a 1,73 π sobre 2. Π é 3,14 dividido por 2, 1,57. 1,57. 1,57 somado com 1,73 vai dar 3,3, que multiplicado por 6,25 vai dar aproximadamente 20,62 centímetros quadrados. Então, a minha área total, nesse caso aqui, eu posso arredondar então para 20,62. Ok? Bom, pessoal, esperando aí que vocês tenham entendido. Caso não tenham ficado alguma dúvida, basta escrever aí nos comentários ou nos contatos que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!